Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Basquetebol Online. Gostaria de agradecer aos organizadores da CBB e ao professor Andreoli, coordenador do nosso Departamento de Saúde, pelo convite para participar nesse evento tão importante. A ideia é a gente falar um pouquinho da atuação do Departamento Médico em treinamentos e viagens. Quando a gente pensa em departamento médico, em seleção, alto rendimento, talvez a primeira imagem que venha à nossa cabeça, quando a gente associa um médico das equipes, é a cena de algum jogador machucado, algum jogador caído em quadra. Claro que esta sim é uma parte do nosso trabalho, na verdade talvez a parte mais importante, a parte em que a gente tem mais visibilidade, entretanto, não é a principal. O objetivo dessa aula é a gente mostrar que para que a gente tenha uma atuação tranquila e que os atletas consigam render o seu melhor durante os treinos e as competições, existem outras etapas que têm que ser cumpridas. Então, além desse atendimento em jogos e treinos, nós temos uma parte de planejamento, uma parte de prevenção de lesões e depois a reabilitação e o retorno ao esporte. Quando a gente fala de planejamento, ele começa com o calendário das competições. Então, geralmente por volta de 4 a 6 meses antes do início da competição, todo o departamento médico recebe informações da comissão técnica, da parte administrativa da CBB, para que a gente possa realizar um planejamento quanto a datas. Então, nós não trabalhamos exclusivamente para a CBB, eu tenho consultório privado, faço cirurgias, eu preciso de uma programação com antecedência, às vezes para antecipar um pouquinho de algumas cirurgias e talvez até atrasar um pouquinho outras cirurgias, levando em conta que muitas vezes a gente fica fora por um longo período, não raramente a gente fica fora da nossa cidade por mais de um mês, tá? Então, existe a programação do consultório, existem as medidas que sempre têm que ser tomadas para essas competições. Por exemplo, nas Olimpíadas, a gente consegue uma autorização especial para usar o nosso carimbo, o nosso CRM, numa região diferente da que ele é registrado. Então, você consegue prescrever medicamentos na Vila Olímpica com o seu próprio carimbo, né? Quando nós viajamos dentro do próprio país, nosso CRM geralmente ele é estadual, mas a gente consegue eventualmente usá-lo em outros estados, porém, às vezes, se for preciso, é possível que a gente faça essa programação. Assim como a necessidade de visto para alguns países, a questão referente a vacinas, né? Então é necessário, alguns países fazem a exigência da carteirinha internacional de vacinação. Então, quando a gente tem o calendário da competição, nós começamos a tomar essas medidas. E claro, quando sai a convocação, um pouco mais próximo isso da competição, nós vemos as atletas, nós já conhecemos praticamente todas, e assim como a comissão, e vemos se tem alguma atleta que precisa de alguma coisa em particular que se inicie com bastante antecedência à apresentação. É importante levar em conta também o local onde nós vamos estar, a distância, o tempo de viagem e o transporte. Então, existem algumas medidas que podem ser tomadas quando a gente vai ficar, por exemplo, muito tempo no avião. Uma viagem para a Europa ou para a Ásia, contando as escalas, não raro a gente fica mais de 20, 24 horas em trânsito, e isso algumas vezes demanda que sejam tomadas algumas medidas, como, por exemplo, a profilaxia para evitar trombose venosa profunda. Aqui nós vemos uma foto do nosso ônibus do basquete, que é extremamente confortável. Vemos uma foto à esquerda de um outro ônibus na Europa, em que as atletas viajaram bastante tempo e acabaram se adaptando ali, cada uma pegou 4 bancos, conseguiram de alguma forma dormir e ficar confortável. Então, dentro do nosso planejamento, os deslocamentos, tanto o tempo quanto o meio de transporte que será utilizado,
é importante que a gente tenha conhecimento e faça um planejamento da melhor forma de realizar essa viagem. Quanto ainda com relação a viagens, né, a questão do fuso horário, então nós sabemos que não raro as competições são fora da América e muitas vezes isso demanda viagens prolongadas e com grande diferença de fuso horário. É possível fazer uma adaptação prévia a essa viagem, então nós conseguimos alterar o horário de sono, tanto para ir dormir quanto para acordar, para fazer uma aclimatação com relação ao fuso horário de forma antecipada. Então isso também é uma estratégia que nós podemos e temos utilizado, entretanto, tem que haver um planejamento exatamente do horário que chega, a hora que come, quando treina, tem que ter uma rotina bem conhecida. E ainda com relação à língua, né, costumes e cultura. Então, nós temos uma placa, essa é uma placa em Belgrado, que nós estávamos com a seleção em janeiro. Claro que não adianta você querer aprender a língua de cada país que você viaja, mas é fundamental que você planeje estratégias que te facilitem a ter contato com pessoas que possam te ajudar. Então, eventualmente, o pessoal administrativo local que fala inglês, às vezes até um médico da própria equipe no local onde você está treinando, que geralmente também fala inglês. Claro que é sempre bom saber alguns termos básicos de localização, como é que é o nome de hospital, ou enfim, alguns termos básicos que facilitam pelo menos o entendimento com quem não falar inglês. E além disso, claro que a cultura e a alimentação. O brasileiro gosta de arroz e feijão, onde viaja quer arroz e feijão, então muitas vezes a gente vê que para as Olimpíadas, eventos muito grandes, geralmente quando é possível a gente leva até comida. Claro que não numa estrutura menor, mas Olimpíada, isso realmente, esse planejamento, uma cozinha brasileira acaba acontecendo. E a gente precisa levar em consideração que às vezes essas diferenças alimentares fazem com que as atletas não se sintam confortáveis para comer a quantidade que necessitam, e isso sim pode levar a uma queda de imunidade, e aí sim a problemas, enfim, doenças oportunistas, infecções e outras patologias que venham a comprometer, ou pelo menos diminuir um pouquinho o desempenho dessas atletas. O clima, então volto aqui mais uma vez, onde nós estávamos em Belgrado, as atletas treinando a 5 graus, 7 graus. Esse dia estava 2 graus. Imagine você sai de um ginásio com roupa de treino suada e a temperatura lá fora está 35, 40 graus ou está 2 graus. Então é necessário um planejamento, né? Algumas vezes a gente orienta que as atletas tomem banho no próprio ginásio e saiam, enfim, já com uma roupa quente, ou nessa situação em que nós estávamos, que o quarto era colado no ginásio, então elas conseguiam se deslocar rapidamente para o quarto, tomar banho e, enfim, tirar aquela roupa molhada e conseguir se aquecer. Então o clima é fundamental nesse planejamento que nós estamos fazendo. Com relação à infraestrutura médica também, geralmente nos hotéis a gente tem um quarto extra, que é o quarto da fisioterapia. De certa forma a gente consegue tirar uma cama ali, dar uma reorganizada e consegue colocar 2 ou 3 macas. E isso faz uma diferença muito grande, porque se eu conseguir colocar 3 macas num quarto, eu tenho 2 fisioterapeutas atendendo e a nossa massagista também atendendo. Então com isso a gente consegue atender as atletas num tempo menor, fazendo com que elas tenham mais tempo para descanso. Então é fundamental realmente a estrutura que a gente tem para montar esse departamento médico. Geralmente fica num quarto, os quartos na Europa, a grosso modo, geralmente são menores, os quartos nos Estados Unidos, às vezes hotéis mais modernos, geralmente são quartos grandes. Isso faz uma diferença considerável para a gente. Com relação a essa infraestrutura, existe um planejamento com relação a equipamentos que nós levamos, então nós vemos uma tabela do Excel aqui no centro da tela, em que existe a lista de medicamentos, lista de aparelhos. Para vocês terem uma ideia, nós calculamos quantos treinos nós teremos
quantas atletas serão, quantas botinhas, em média, nós fazemos por treino, para calcular quantos rolos de esparadrapo e pré-taping a gente vai levar nessa viagem. Então, tudo isso tem que ser contado, tudo isso tem que ser organizado. A mesma coisa com medicamentos. Será que se eu for para a China, eu consigo comprar uma dipirona com tranquilidade? Será que eu consigo ler a bula de um medicamento na China? Outra, será que eu consigo ter certeza que aquele medicamento que eu estou comprando fora é um remédio que respeita todas as normas que nós seguimos quanto a doping? Então, de acordo com o local para onde nós iremos, nós temos que levar mais ou menos medicamentos. Eu, por exemplo, eu viajo com antibiótico, que é um medicamento, eventualmente, quando você tem alguma patologia que necessite de antibiótico, é uma patologia mais séria. Claro que você pode tentar fazer um atendimento médico no local, mas, entretanto, às vezes isso demora um pouquinho, e se você leva o medicamento, você tem uma facilidade muito maior. Tá? E todo esse planejamento que a gente faz com relação à estrutura médica, ele inclui o local dos hospitais, de exames, medicamento, mala médica. Então, cada local que eu vou viajar, eu reúno essas informações para que eu me sinta tranquilo e confortável quando eu estiver naquele país e consiga tomar as melhores decisões de forma mais rápida. Aqui, esse é um excelente exemplo que nós tivemos agora em Bourges, na França. Nós recebemos tudo isso oficialmente. Então, o que nós costumamos fazer no departamento médico, e já tínhamos feito, chegamos lá, e o que a gente teve? A gente teve uma reunião com todos os médicos de equipes participantes, com a comissão de doping. Nós recebemos esses formulários que diziam todos os hospitais que eram referência, com o endereço, o contato dos médicos que nos eram referência, até mesmo dentistas, clínicas de radiografia, serviços para realização de ressonância magnética. Então, esta é a situação que nos deixa mais confortável. Claro que nós fazemos isso individualmente, né? Cada viagem eu realmente costumo fazer, às vezes vejo até onde é o hospital, qual que é a distância, quanto tempo a gente levaria, mas, enfim, as competições, normalmente FIBA, internacionais, competições grandes, eles têm já uma estrutura que nos facilita, que é bem importante. Então, nós falamos um pouquinho sobre o planejamento. Dentro desse planejamento vem a parte importantíssima, que é a prevenção. Então, nosso departamento médico, comandado aqui pelo Andreoli, desenvolveu um trabalho de prevenção. Então, um estudo sobre o que existe de lesão no basquete, um estudo epidemiológico dessas lesões e quais as medidas podem ser implementadas para que possa, sim, ser feita a prevenção destas lesões. Então, nós avaliamos, uma vez convocadas essas atletas, nós fazemos uma avaliação da condição clínica dessas atletas, fazemos contato por telefone, enviamos formulários para que elas preencham por e-mail, pedimos que nos informem sobre os medicamentos que estão fazendo uso, justamente para minimizar as dúvidas e os problemas relativos a doping. Vemos quais patologias elas estão em tratamento ou queixas que necessitam de algum tipo de avaliação ou acompanhamento, e fazemos a APP, que é a avaliação pré-participação. Então, aqui nós vemos uma atleta realizando no Laboratório Olímpico no Rio, teste isocinético de membros inferiores para avaliação. Além disso, nós fazemos exames de bioquímica, exames com plataforma de força, exames para avaliar o controle neuromotor, como o Y-teste. Enfim, nós fazemos uma avaliação completa para ver como essas atletas estão e justamente para nortear o quanto nós podemos aumentar desse treino, como é que nós vamos fazer a periodização desse treino. Dentro da prevenção, claro que uma das coisas que a gente preza muito na Seleção Brasileira de Basquetebol é a interdisciplinaridade. Então, essa prevenção, todo esse trabalho de planejamento, ele é realizado em conjunto com a fisioterapia, que tanto orienta, eventualmente, quando necessário, algum trabalho para corrigir lesões
lesões que estejam acometendo as atletas naquele momento, quanto exercícios preventivos para que elas cheguem nas melhores condições possíveis. E a mesma coisa com a comissão técnica. Nosso preparador físico, ele entra em contato com essas atletas, vê como é que elas estão de condicionamento físico geral, capacidade aeróbica, questão de fortalecimento, e já passa umas orientações, porque o período na seleção ele é muito intenso e muito concentrado. Você não consegue curar uma doença, né? Não diria, não consegue curar uma doença, mas você não é o local ideal para que você trate alguma condição clínica ou que você prepare uma atleta. O ideal é que elas cheguem para fazer o ajuste fino lá, que elas cheguem sem queixas, sem lesões e bem fisicamente. Por isso, esse trabalho de prevenção e planejamento é tão importante. Aí nós chegamos naquilo que é a parte que todo mundo imagina, que é a parte que a gente se prepara muito para fazer, torce para que não aconteça, mas claro que estamos sempre preparados para que isso ocorra. Então essa é uma foto publicada por um jornal local, quando nós tivemos uma das atletas da seleção, que no dia pré-viagem teve uma queda e teve uma fratura no punho, acabou infelizmente sendo cortada. E é importante aqui a gente ressaltar, né, esse 24/7, que é uma expressão muito mais usada em inglês, mas que eu acho que ela define muito bem como é que é esse nosso trabalho lá, né? Um trabalho extremamente intenso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E além disso, esse trabalho não é voltado somente a atletas, ele também engloba a comissão técnica. Então nós tivemos uma competição há 2 anos atrás, que foi realizada num país da América do Sul, com uma altitude próximo de 3.000 metros de altura, e vários membros da comissão tiveram um pouquinho de sintomas de mal da altitude. Então é uma coisa que a gente realmente tem que estar preparado, tem que estar esperto, dentro daquele planejamento, o que eu posso usar, por exemplo, de remédios para comissão, por exemplo, diuréticos podem ser usados para comissão? Sim. Para os atletas? Não, eles são doping. Mas qual que é o tipo de remédio? Qual que é a gravidade da doença que esse atleta está? Vale lembrar que todos os remédios podem ser utilizados, mesmo os que são doping, desde que tenha uma justificativa para isso. Então, isso tudo faz parte daquele planejamento. Então, nosso atendimento, quando nós temos um caso como esse dessa jogadora, nós temos imobilização, temos acesso rápido à ressonância magnética, ela foi removida dali, imobilizada, removida, já fez a ressonância, no final do dia nós já tínhamos, infelizmente, constatado a gravidade do quadro. Aqui a gente volta naquilo que a gente falou antes do planejamento, né? Então eu preciso sair, atleta teve a lesão, preciso saber qual que é o hospital de referência, se tem, muitas vezes, o seguro saúde, o seguro que essas atletas têm, eles recomendam o hospital A, B, C ou D, enfim. Então tem um local determinado para você levar. Se você for levantar isso nesse momento em que a lesão ocorre, as coisas não fluem da maneira como deveriam. Então, é necessário que a gente saiba o hospital de referência, qual que é a clínica, exame, farmácia, medicamento, que você tem imobilização, que você realmente já esteja isso tudo pronto. E aqui, com relação a esses atendimentos, o doping tem sempre que ser considerado. Então, tem alguns aplicativos que falam sobre doping. Normalmente, o que eu dou para as atletas, eu mostro, olha, você está tomando este medicamento e inúmeras vezes eu tiro uma foto e mando por celular, mostrando que o que ela tomou é permitido ou é proibido, detalhe, para aquele esporte. Por exemplo, um beta-bloqueador que vai atuar na frequência cardíaca dessas atletas, provavelmente se elas tomassem no basquete, elas não só não melhorariam o jogo delas, como teriam provavelmente até queda de desempenho. Então, ele no basquete não tem uma função, não tem um papel de melhora do desempenho, não é doping. Entretanto, o beta-bloqueador para um atleta de tiro, de precisão, que quer controlar a frequência cardíaca, ele sim é doping para aquela modalidade. Então, tudo isso a gente tem que realmente levar em conta e tem que se cercar. E, finalmente, após diagnosticada e tratada as lesões, né, feito o diagnóstico, a gente começa o tratamento, e esse tratamento ele é feito 24 horas, 7 dias por semana, e multidisciplinar. Então, nós vemos em cima uma imagem
Eu com a Isabel, fisioterapeuta, fazendo esse atendimento na quadra. Nós vemos depois ao centro, embaixo, a Jordana, o Vita, preparador, justamente dosando o quanto de carga pode ser feita para uma atleta que está em reabilitação. Na foto acima nós vemos o exercício de core, lembrando que eu não posso tratar simplesmente um joelho torcido, um tornozelo torcido, uma tendinite no ombro. Eu preciso estabilizar e ver esse atleta de forma global. Quando ele não está treinando, ele pode perder condicionamento físico nas outras articulações. Então é fundamental que a gente realize esse trabalho multidisciplinar, conjunto e global. E na foto à esquerda a gente vê o nosso preparador, o Diego Falcão, com quem eu também tenho o prazer de discutir bastante essa questão do retorno ao esporte, da preparação e do controle de carga para que esses atletas rendam o máximo possível com o menor risco de lesão. E claro, a alta médica ela não acontece no fim da competição, né? A alta médica acontece quando a atleta está apta a continuar o acompanhamento no clube dela, enfim, voltar a jogar pelo clube. Então, graças a Deus não é frequente, mas não é raro que mesmo após a competição, que nós tenhamos atletas que continuam sobre nossos cuidados, tanto médicos, quanto fisioterapia, quanto do nosso preparador físico. Então, o que eu deixo assim como conclusão, eu acho fundamental qualquer pessoa que vá trabalhar com delegações que viajam, com delegações que ficam concentradas em hotéis, o planejamento, e aqui eu digo planejamento em equipe, eu diria que é a melhor estratégia para que a gente conheça e antecipe os problemas que podem acontecer, para que quando eles acontecerem, que nós estejamos preparados e consigamos resolver da melhor forma possível e no menor tempo possível. Acho que a gente fazendo esse planejamento, tendo essa interação com os demais membros da comissão, tendo essa interação com as atletas, a gente consegue dar segurança para que elas façam de forma bastante tranquila o que elas precisam, que é jogar o basquete e render o melhor possível. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço o convite à CBB, ao Carlos Andreoli, chefe do nosso departamento, e digo que ressalto o imenso prazer que é trabalhar nesta comissão com essas atletas. Desejo a todos aí muita saúde nesse período atípico que vivemos e torço para que logo nos encontremos novamente em quadra. Um abraço a todos.